Abra o seu coração e receba a palavra viva. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto e quero te entregar a palavra viva. E o nosso tema de hoje é perfeição. No Brooklyn, em Nova York, Shush é uma escola que se dedica ao ensino de crianças especiais. Algumas crianças ali permanecem por toda a vida escolar, enquanto outras podem ser encaminhadas para uma escola comum. Num jantar beneficente da Shush, o pai de uma criança fez um discurso que nunca mais seria esquecido pelos que ali estavam presentes. Depois de elogiar a escola e seu dedicado pessoal, perguntou: "Onde está a perfeição no meu filho Pedro, se tudo o que Deus faz é feito com perfeição? O meu filho não pode entender as coisas como outras crianças entendem. Meu filho não se pode lembrar de fatos e números como as outras crianças. Então, onde está a perfeição de Deus?" Todos ficaram chocados com a pergunta e com o sofrimento daquele pai, mas ele continuou: "Acredito que quando Deus traz uma criança especial ao mundo, a perfeição que ele busca está no modo como as pessoas reagem diante dessa criança." Então ele contou a seguinte história sobre o seu filho Pedro. Uma tarde, Pedro e eu caminhávamos pelo parque onde alguns meninos que o conheciam estavam jogando beisebol. Pedro perguntou-me: "Pai, você acha que eles me deixariam jogar?" Eu sabia das limitações do meu filho e que a maioria dos meninos não o queria na equipe, mas entendi que se Pedro pudesse jogar com eles, isso lhe daria uma confortável sensação de participação. Aproximei-me de um dos meninos no campo e perguntei-lhe se Pedro poderia jogar. O menino deu uma olhada ao redor, buscando a aprovação de seus companheiros de equipe, e mesmo não conseguindo nenhuma aprovação, ele assumiu a responsabilidade e disse: "Nós estamos perdendo por 6 rodadas e o jogo está na 8ª. Acho que ele pode entrar na nossa equipe e tentaremos colocá-lo para bater até a 9ª rodada." Eu fiquei admirado quando Pedro abriu um grande sorriso ao ouvir a resposta do menino. Pediram então que ele calçasse a luva e fosse para o campo jogar. No final da 8ª rodada, a equipe de Pedro marcou alguns pontos, mas ainda estava perdendo por 3. No final da 9ª rodada, a equipe de Pedro marcou novamente, e agora, com 2 fora e as bases com potencial para a rodada decisiva, Pedro foi escalado para continuar. Uma questão, porém, veio à minha mente: a equipe deixaria Pedro de fato rebater nessas circunstâncias e deitar fora a possibilidade de ganhar o jogo? Surpreendentemente, foi dado o bastão a Pedro. Todo mundo sabia que isso seria quase impossível, porque ele nem mesmo sabia segurar o bastão. Porém, quando Pedro tomou a posição, o lançador se moveu alguns passos para arremessar a bola de maneira que Pedro pudesse ao menos rebater. Foi feito o primeiro arremesso e Pedro balançou desajeitadamente e perdeu. Um dos companheiros da equipe de Pedro foi até ele e juntos seguraram o bastão e encararam o lançador. O lançador deu novamente alguns passos para lançar a bola suavemente para Pedro. Quando veio o lance, Pedro e o seu companheiro da equipe balançaram o bastão e juntos rebateram a lenta bola do lançador. O lançador apanhou a suave bola e poderia tê-la lançado facilmente ao primeiro homem da base. Pedro estaria fora e isso teria terminado o jogo. Ao invés disso, o lançador pegou a bola e lançou-a a uma curva longa e alta para o campo, distante do alcance
do primeiro homem da base. Então, todo mundo começou a gritar: Pedro, corre para a primeira base! Corre, Pedro! Corre para a primeira! Nunca na sua vida Pedro tinha corrido, mas saiu disparado para a linha da base com os olhos arregalados e assustado. Até que ele alcançou a primeira base. O jogador da direita teve a posse da bola. Ele poderia ter lançado a bola ao segundo homem da base, o que colocaria Pedro fora do jogo, pois ele ainda estava correndo. Mas o jogador entendeu quais eram as intenções do lançador. Assim, lançou a bola alta e distante, acima da cabeça do terceiro homem da base, e todo mundo gritou: corre para a segunda, Pedro! Corre para a segunda base! Pedro correu para a segunda base, enquanto os jogadores à frente dele circulavam deliberadamente para a base principal. Quando Pedro alcançou a segunda base, a curta parede adversária colocou-o na direção da terceira base e todos gritavam: corre, Pedro! Corre para a terceira! Ambas as equipes correram atrás dele gritando: Pedro, corre para a base principal! Pedro correu para a base principal, pisou nela e todos os 18 meninos o ergueram nos ombros, fazendo dele um herói, como se ele tivesse vencido o campeonato e ganho o jogo para a equipe dele. Naquele dia, disse o pai com lágrimas correndo sobre a face. Naquele dia, aqueles 18 meninos alcançaram a perfeição de Deus. Eu nunca tinha visto um sorriso tão lindo no rosto do meu filho. Todos precisaram parar por alguns momentos para pensar naquilo que é realmente importante na vida. A amizade e a solidariedade nunca sairão de moda. E a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, verso 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Deus criou todas as coisas perfeitas. E apesar do pecado do homem, apesar de toda a nossa pecaminosidade, por causa da imagem e semelhança de Deus em nós, ainda fazemos coisas boas. Mesmo o homem que não conhece a Cristo é capaz de boas coisas em muitos momentos. E aquele que conhece a Cristo deve ser capaz de fazer coisas boas todos os dias, em todo momento, a cada momento, colocando em prática aquilo que Paulo nos diz em Filipenses, capítulo 2, versos 3 e 4. E ele diz: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Que o Senhor nos abençoe. Que sigamos o conselho do apóstolo Paulo, que não sejamos egoístas, porque o Espírito Santo de Deus nos dá a condição plena de sermos altruístas, bondosos, em todo tempo, em todo momento. Que a nossa preocupação não seja impressionar ninguém. Se fazemos algo bom para impressionar os outros, não fazemos algo bom, nós só estamos fazendo publicidade. Que sejamos humildes, que consideremos os outros mais importantes, que nos preocupemos com os outros, que nos importemos com as necessidades dos outros, que não procuremos apenas o nosso próprio bem, o nosso próprio interesse, que busquemos isso, mas que busquemos o dos outros também, que também os outros sejam importantes para nós, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai, obrigado pela Tua graça bendita e maravilhosa. Obrigado pela boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado por uma história tão emocionante. E que, Deus querido, possamos buscar o bem do próximo. Sim, o Senhor fez tudo muito bem. E o pecado estragou tudo. Mas que o Teu Santo Espírito nos mova em direção à perfeição do Senhor. E que nos preocupemos com o próximo, assim como Cristo se preocupou com cada um de nós, apesar das nossas imperfeições, em nome de Jesus. Amém. Amém.
e que a palavra viva transborde no seu coração. Abra o seu coração e receba a palavra viva.